Você está sempre querendo ajustar seu peso e não consegue? Faz atividade física, come saudável, mas está sempre brigando com a balança? Você sabe o que é ciclo metabólico? Bom, então você precisa saber o que é ciclo metabólico para poder avaliar onde você pode estar errando. O ciclo metabólico é como funciona o nosso corpo, o nosso organismo. E eu vou mostrar aqui para vocês quais são as variações do nosso corpo durante o dia. Eu tenho uma linha base, que é o meu gasto calórico, meu gasto de energia normal, padrão, em estado de repouso. O meu corpo ele gasta energia para manter os órgãos funcionando. O coração batendo, os pulmões respirando, os rins funcionando, tudo no nosso corpo, os nossos órgãos, gasta energia para funcionar. Mas as nossas atividades básicas, como assistir uma televisão, ler um livro, coisas simples, nós estamos nessa linha base. Mas no decorrer do dia, nós temos algumas variações. E essas variações, elas mudam de acordo com os horários, com os períodos. Durante o dia e durante a noite, nós temos esses picos de maior gasto calórico e menor gasto. É os momentos que o nosso corpo tem mais facilidade para reduzir a gordura e maior facilidade para ganhar essa gordura, para armazenar. É dividido em horários, dando início 6 horas da manhã e se encerrando às 6 horas da manhã, após 24 horas. Então, vocês podem notar que às 6 horas da manhã, ele começa na linha base e se encerra na linha base novamente. Das 6 horas da manhã ao meio-dia, é o momento que o meu corpo mais gasta energia, ele mais consome, é o momento que nós mais estamos em estado de alerta. Ou seja, aqui nós acordamos independente da hora que você levanta, mas até o meio-dia é o horário que o seu corpo está gastando, ele está ativo, ele está alerta, ele presta mais atenção, nós usamos mais os nossos órgãos, o nosso cérebro. Então é o momento que nós estamos alertas, em estado de alerta, gastamos mais energia. Do meio-dia às 18 horas, eu ainda tenho um alto consumo de energia, porém um pouquinho menos acentuado que das 6 horas da manhã às 12 horas. Então, 12 horas é o meu pico de gasto energético máximo. É onde eu estou utilizando muita energia. E é o horário que nós temos que aproveitar esse período que está acima da linha base para queimarmos, utilizarmos a energia que nós temos armazenada no corpo. E esse consumo de energia, ele começa levemente a se declinar, porque ele vai entrar em um estado de repouso após as 18 horas. Então, das 18 horas às 24 horas, eu já tenho uma acentuada queda no consumo de energia no meu corpo. Vocês podem ver que ele está abaixo da linha base, da linha padrão. Nesse momento, eu começo a ter um gasto calórico menor e eu começo a sentir um maior cansaço. Normalmente é o horário que nós chegamos do trabalho, chegamos em casa para descansar, é o momento que nós queremos sentar para ou assistir algum filme ou ler algum livro. É o momento que nós começamos a relaxar, geralmente. E nesse momento, o meu maior consumo de alimentos, ele me gera um maior armazenamento. Ou seja, ele gasta uma pequena parte e o excesso ele armazena. E armazena como? Em forma de gordura. Nós tendemos a ganhar peso mais nesse momento. E principalmente é o horário que aí vem aquelas vontades de comer lanche, pizza, salgadinhos, aperitivos, doces. E por que que dá essa vontade geralmente à noite?
Porque naquele horário das 6 horas da manhã às 18 horas da tarde, normalmente nós não nos atentamos à nossa alimentação e comemos em quantidade que de repente não é o suficiente para o nosso corpo. Não comemos em horário ideal, em quantidade ideal, não suprimos todas as necessidades do nosso corpo. Ou eu fico muito tempo sem comer, fico em jejum por um período prolongado. E esse horário das 18 às 24, quando o meu corpo entra em repouso, ele começa a sentir falta desses alimentos, de suprir isso que eu não supri durante o dia. E eu começo a ter a vontade de comer alimentos altamente calóricos para suprir esse meu armazenamento. E às 24 horas? Já é o meu pico do estado de repouso. É o momento que eu gasto o mínimo de energia necessário. O meu corpo, nesse momento, ele só gasta energia para os órgãos vitais, que é o coração, o pulmão, o fígado, o rim. É o mínimo necessário. Então, tudo que eu comer esse horário, ele vai ser armazenado, ele vai considerar como excesso, porque ele não precisa tanto de energia nesse momento. Ele precisa só do mínimo para o meu repouso. E o pior, que muitas pessoas costumam fazer uma alimentação regrada durante o dia, acham que comem certo ou comem saudável e à noite costumam assaltar a geladeira ou comer uns aperitivos, dar aquelas famosas beliscadas, senta para assistir um filme e come os salgadinhos, os docinhos. Nesse momento, nós estamos enganando o nosso cérebro, porque o nosso cérebro entende que nós estamos numa dieta saudável, que nós nos alimentamos bem, comemos a quantidade suficiente, porém, à noite, quando menos percebemos, estamos comendo alimentos de alta caloria, alto índice glicêmico. E para entendermos isso, como funciona, precisamos compreender o que é um jejum. Um jejum é considerado quando nós ficamos 4 horas ou mais sem comer. Quando eu almoço ao meio-dia e vou comer algo somente no jantar ou após as 5 da tarde, eu estou num estado de jejum. E o que significa isso para o meu corpo? Ele utiliza a energia disponível na corrente sanguínea a partir do que eu como. Se eu como muito pouco ou fico mais que 4 horas sem comer, eu não tenho mais essa energia disponível na minha corrente sanguínea. Então, o meu corpo ele vai procurar uma forma de adquirir essa energia. E onde que ele vai buscar isso? Onde que ele busca essa energia no meu corpo? Infelizmente, não é na minha gordura, no meu armazenamento, porque eu utilizei, lembra lá atrás? O que eu como em excesso ou em horários errados, o meu corpo armazena, e armazena em forma de gordura. Porém, quando eu estou nesse estado de jejum, de 4 horas ou mais sem comer, o meu corpo ele busca essa energia de algum lugar e que infelizmente não vai ser diretamente desse armazenamento, dessa gordura. Ele busca essa energia na minha musculatura. Então, ele quebra o meu músculo para gerar energia. O problema é que quando ele faz isso, nós geramos junto outras toxinas que faz mal para o nosso corpo, que sobrecarrega os nossos órgãos. Ah, mas como que eu faço então para reduzir aquela gordura localizada, aquele meu armazenamento, já que no jejum, quando o meu corpo precisa, ele pega da musculatura? Aí que tá. Nós precisamos fazer uma reeducação alimentar e dizer para o nosso corpo
que ele sempre vai ter o mínimo necessário de energia na corrente sanguínea. E eu vou conseguir reduzir o meu peso com mais facilidade. E o que eu faço, então, para que isso dê certo? Se alimentar a cada 3 horas. A cada 3 horas é necessário que eu coma alguma coisa para que eu não entre nesse estado de jejum e o meu corpo não utilize a massa magra para gerar energia. Você deve estar pensando, mas eu vou comer a cada 3 horas? É muito. Eu não vou sentir fome. Aí que tá. Quando nós não temos fome ou suficiente, nós comemos pouco. E quando nós comemos pouco, o nosso corpo não dá tempo de de fazer a reserva. Daqui a 3 horas, mesmo sem fome, eu vou comer pouco novamente. Meu organismo vai gastar somente o disponível. Quando eu fico muito tempo sem comer, eu sinto muita fome. E eu como mais que o necessário em uma única refeição. E quando eu como mais que o necessário, meu corpo utiliza o que ele precisa e o restante ele armazena. E se eu criar este hábito de comer a cada 3 horas, o meu corpo não vai sentir mais a necessidade de armazenar e vai começar a gastar tudo o que eu consumo. Mas é claro, isso leva um tempo. Então, tudo deve ser questão de hábito. Como que eu devo fazer? No meu de jejum, então, meu café da manhã, eu dividi aqui em 6 refeições principais para dar uma média de 3 horas e meia a cada refeição, para que eu não chegue nas 4 horas ou mais de jejum. Meu café da manhã, uma das principais refeições do dia, então ele deve ser completo com proteína, com carboidrato, com vitaminas e minerais. Agora, se você treina muito cedo e não consegue fazer esse café da manhã porque vai realmente causar um desconforto, vai pesar no seu estômago, aí então você deve fazer uma refeição bem leve, como um suco de frutas, ou comer alguma frutinha, uma torrada com geleia, que são alimentos de digestão rápida. E durante o seu treino, muita água, talvez um suquinho você pode também levar, desde que seja coado, não pode ter fibras ali nesse seu suco. E após a atividade física, você vai fazer esse café da manhã completo. Aí sim você vai se alimentar da forma como deve. No lanche da manhã, você vai fazer uma refeição leve. Eu coloquei um exemplo aqui, é uma torradinha com um queijinho, ou uma folha e uma fruta. Precisa ser tudo isso? Não, embora o lanche seja pequeno, mas não precisa, você pode revezar. Uma torradinha integral, ou uma fruta, ou uma fatia de queijo, ou uma salada, ou um suco de frutas, uma vitamina, uma gelatina, uma coisa simples. No seu almoço, o prato ele deve ser exatamente desse jeito, regado. E eu vou mostrar para você os elementos essenciais. Nós temos aqui o carboidrato. Ele está dividido ali entre o arroz e a batata. Os dois são carboidratos. Arroz, batata, todos os alimentos tubérculos, como mandioca, mandioquinha, batata doce, cará, inhame, massas, são considerados carboidratos. E ele deve estar em apenas 1/4 do seu prato. Ele deve representar somente 1/4. E nós temos a proteína. Eu tenho a proteína animal e a proteína vegetal. A proteína animal, nós devemos optar pelas carnes mais magras, que de preferência sejam cozidas, grelhadas, assadas. Grelhadas pode ser em água, não em óleo. E eu tenho também a proteína vegetal, que são os grãos. Feijão, lentilha, soja, grão de bico. Eles também são considerados proteínas.
está no grupo de leguminosas. E eu tenho as vitaminas, minerais importantes para as funções vitais do nosso corpo, para o equilíbrio, para evitar doenças. E essas vitaminas e minerais, eles precisam ser revezados entre todos os legumes e vegetais. Ela deve ser de preferência, quanto mais colorido, melhor, porque aí você tem a garantia de ter o maior número de vitaminas e minerais. E eu tenho também de sobremesa, ao invés de um doce, uma fruta, que também tem as vitaminas e minerais necessárias para o nosso corpo. De lanche da tarde, já é uma coisa mais leve, porque lembra do nosso ciclo? Ele começa a ter aquele declínio no consumo de energia. Então, eu tenho um lanche mais leve. O meu jantar também deve ser mais leve que o meu almoço, porque já é um horário que eu estou num momento de menor consumo de energia também. Então eu tenho a minha salada aí, que ocupa metade do meu prato, uma saladinha leve. Eu tenho um pouquinho de massa também, que é o meu carboidrato. E eu tenho a minha proteína. Algumas pessoas podem optar por não consumir o carboidrato nesse horário da noite. Pode optar por uma salada mais completa, com legumes e vegetais, e uma proteína. E na minha última refeição do dia, que é considerado a ceia, eu posso consumir aí um iogurte com granola, com cereais, ou alguma fruta, ou eu posso fazer também uma fatia de queijo com uma bolachinha integral ou uma torrada. É uma refeição bem leve também. Ou eu posso ter até mesmo um chá com torrada, ou um suquinho de fruta sem açúcar. Açúcar também é considerado carboidrato. Eu não vou estar gastando essa energia, e se eu fizer uma refeição que seja rica em açúcar ou gordura, irá ser armazenado com mais facilidade. Então, o mínimo possível para não dormir em jejum e para não produzir uma reserva e contribuir para o meu aumento de peso.